E aí, Tia, como é que tu mede teu sucesso aí no YouTube, né? Sucesso profissional, cara. Sucesso profissional. Uma das métricas, querendo ou não, é o número de seguidores, né? Agora, seguidores ativos que trocam informação e tal, é uma das métricas que eu uso. Uma das, né? E vocês aí, galera, como é que vocês medem o sucesso na profissão de vocês aí, no atendimento do personal? Uma outra forma de eu medir também é a prova dos alunos lá, né? Como é que os caras, quantos passam ou reprovam no final do ano, pensando aí nas aulas, né? São outras métricas que têm suas falhas e têm seus pontos positivos. Tem que ser muito bem ponderado essas métricas, né, Bruno? Bom, depois da vinheta, galera, a gente vai discutir algumas métricas aí para a educação física, né, para o personal trainer. Para o sucesso profissional, né? Exato. Como quantificar isso, exato. E aí, Bruno, como é que quantifica, então, sucesso profissional? Quais são as métricas, cara? Bom, galera, no último vídeo, né, só para contextualizar vocês aí, a gente falou um pouquinho sobre sucesso, né? Se vocês não viram esse vídeo, dê uma olhadinha aqui no card, né, que ficou muito bacana. Mas hoje a gente vai falar de como medir o sucesso profissional de vocês, que a empresa tem que parar em pé, né? A gente precisa de números aí para conseguir tomar decisões. Exatamente. E aí, cara? Bom, galera, uma métrica muito importante, que vai servir tanto para o cara que está trabalhando no online quanto para o cara que está trabalhando presencialmente, é o tempo de retenção desse cliente, né? Então, quanto tempo esse cliente fica com a gente. No software aqui, no CAC e em outras empresas, vocês vão ver que vai ter um termo chamado Lifetime Value, né? Que é o valor de tempo de vida ali do cliente, né? Quanto tempo ele percorre ali com vocês. Tempo de vida é tipo o teu cliente personal, quanto tempo ele fica contigo. Pô, eu tenho um tempo de vida do meu cliente de 2 meses em média. Putz, tá meio ruim isso aí. Alguém pode dizer, pô, eu tenho um tempo de vida de 5 anos. O cara entra comigo, em média eles ficam 5 anos. É raro quem sai em 4 anos e tal. E tem gente que fica mais de 5. Tá excelente. Eu tenho alunos comigo ali no Tipo Mar, por exemplo, que estão desde o começo comigo, 10 anos comigo. Então, isso é o tempo de vida e é uma métrica de sucesso, porque só fica tanto tempo ou pouco tempo, né? Vamos colocar os dois extremos aqui no teu serviço. Quando o teu serviço é muito eficiente, o cara fica por muito tempo, eficiente em vários parâmetros, né? Ou quando ele fica 1 mês, 2 meses e sai, porque o teu serviço tem que olhar para o teu problema. Tem problemas no teu serviço, porque as pessoas não estão ficando. Exatamente. Essa métrica serve justamente para vocês começarem a identificar principalmente os problemas, né? Ou o que está muito bom e pode ser potencializado, né? Para vocês começarem a alterar aos poucos ali o serviço de vocês e verem essa métrica se modificando com o tempo. Claro que ela leva um tempo para ser modificada, a gente tem que prestar bastante atenção aí nessa métrica em especial. Só lembrando que não é uma métrica que eu e o Bruno estamos criando, ela existe, nós só estamos traduzindo como aplicá-la aqui na educação física, né? Exatamente, ela existe na nossa empresa, por exemplo, na Ex, né? Então tem clientes aí na Ex há 5 anos já, tem clientes que começaram ontem e vão ficar com a gente por mais período. A nossa ideia é justamente deixar esses clientes por mais tempo com a gente. E aumentar essa métrica, né? É um dos objetivos nossos. E para aumentar essa métrica é qualidade no serviço da Ex, no suporte, criar ferramentas que os clientes solicitam, né? Exato. É o que a gente vai fazendo. Então é para aumentar o tempo de vida do cliente com a empresa. E para isso tem que aumentar o relacionamento e ouvir o cliente. O que a gente está fazendo, nós estamos fazendo é ouvindo os nossos clientes Ex e dentro da nossa possibilidade de uma hierarquia de prioridades e contemplando essas demandas, né? Exatamente. Se vocês não conhecem a Ex ainda, né, o aplicativo da Ex, a comunidade da Ex, né, a gente tem agora várias vertentes aí, vocês podem dar uma olhada nos links abaixo, né, experimentar a Ex, inclusive, e conversar com o suporte para ver se é isso mesmo, né, no ato, literal. Exatamente. Beleza, galera, essa é uma métrica bastante importante, né, aconselho vocês a utilizar ela. Na Ex mesmo, a gente tem o dia de cadastro do cliente, então por lá vocês já conseguem controlar quanto tempo o cliente está com vocês, né? Então, isso já pode ser legal até para usar o Ex e ter essa organização. Essa variável ele consegue quantificar aqui junto com a Ex, né? Então precisa estar fazendo algo extra, na própria estrutura do aplicativo tu consegue fazer isso. E uma outra métrica bastante legal, galera, a gente trouxe 2 métricas hoje, né, João, para discutir, mas a ideia é trazer mais métricas depois para vocês colocarem no dia a dia de vocês, para vocês evoluírem, né, como profissional, como empresa, no final das contas, né, eu empresa, né? Eu empresa, sociedade anônima. Sociedade, né? A segunda métrica que a gente trouxe hoje é justamente o CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente. Então, essas 2 métricas a gente trouxe juntas porque se uma for muito alta e a outra for muito baixa, pode acabar quebrando vocês, né, depois de um tempo. Então, o que é o CAC, né? É justamente quanto que eu vou pagar para ter o João aqui comigo, né, dentro do barco, ele ser meu cliente. Né? E aí, na nossa profissão, né, a gente tem um negócio bem legal que é a indicação, né? Que ela sai por R$0, né, geralmente. Então a gente não precisa se esforçar. CAC 0, né? CAC quase 0. Quase 0, né? Não dá para dizer 0, mas... Então você fazer um bom trabalho, que tem a ver com o Lifetime Value, né, que a gente falou anteriormente,
vai proporcionar esse CAC próximo do zero, né? Os seus clientes vão começar a indicar vocês e tal. Esse é o cenário mais lindo, mais bonito da educação física, né? Mas nem tudo são flores, né? Por exemplo, quem vai trabalhar no online, aí vocês vão ver que já tem bastante concorrência, o CAC geralmente vai ser mais alto. Vocês vão ter que produzir material, vão ter que divulgar, vão ter que patrocinar no YouTube, no Instagram, aí o negócio já começa a subir de conversa. Vai ter que impulsionar propagandas, divulgações, trabalhar bem essas divulgações, talvez tenha que pagar um editor, né? Alguém profissional para filmar também, para trabalhar, alguém para planejar toda a estrutura. Aí vai depender do cash do cara que ele tem, né? Quanto é que ele tem para investir em toda essa estrutura, ou ele vai ser mais uma vez ele fazendo tudo, vai ter que aprender, vai ter que investir tempo para estudar, para aprender, usar um CapCut da vida, como é que sobe um vídeo para o YouTube, como é que impulsiona divulgações no Instagram e tal, né? Então tudo depende de quanto que ele tem para investir e o quanto que ele precisa vai fazer. E isso tudo é custo, né? Tô colocando tudo em situações de custo. Chega uma hora que o cara não vai conseguir fazer tudo, porque o trabalho dele cerne é atender o cliente, não é editar vídeo, não é isso, não é ele, é atender o cliente. Então, as demais funções que ele tem que qualificar para divulgar o trabalho dele vão ter que ser pagas. É o CAC, isso é o CAC, é o custo de aquisição de cliente. Exatamente. E aí, por que eu trouxe esses dois e falei que tem uma relação? Né? Por exemplo, se o professor João aqui volta a trabalhar como personal trainer online, e o custo de aquisição de cliente dele é tipo R$500, vamos supor assim. E aí o tempo de retorno do cliente, ele cobra R$100 por cada cliente, digamos assim, né? E ele está ficando só 3 meses com esse cliente. Né? Vocês notam que tem um déficit ali, né? A conta não fecha, né? O professor João vai ficar negativo no final do mês. Então a gente sempre tem que olhar essa relação ali, né, com os dois para ter um lucro no final das contas. Né? O cara está me custando R$500 para eu adquirir ele como cliente, ele fica 3 meses comigo, eu cobro R$100. O cara deixa no tempo de vida comigo R$300. Eu gastei 500 para adquirir e ele me retornou 300, ou seja, eu estou com déficit de 200. Então, com esse CAC, com esse tempo de retenção do cliente, com esse tempo de vida do cliente comigo, eu estou no prejuízo. Eu não estou tendo nem empatando, estou tendo prejuízo. Exatamente. E só um detalhe para a gente fechar o vídeo, tá, galera? Por que eu falei de online e de personal ao vivo ali, né? Presencial. Porque são dois mundos diferentes, né? Vocês veem que até o CAC aqui a gente é diferente. E para quem... sobre isso a gente conversou, teve uma conversa com o Gabriel, inclusive. Né? A gente fez uma entrevista e tal, para quem quiser conferir. Foi uma entrevista bem legal e são dois mundos completamente distintos. Né? Se vocês concordam também, não concordam, né? Deixa um comentário aí. Vale a pena olhar esse card aí, que ele vai trazer entrevista com o Gabriel, que é um cara bem consciente da atividade de personal trainer, deu uma entrevista para nós bem bacana, assim, e não está muito tempo no mercado, acho que ele está há 3 anos no mercado, né? Como personal. Então é um tempo relativamente curto, mas já está tendo sucesso de clientes, né? Então, e financeiro também, então vale a pena vocês darem uma olhadinha aí. Perfeito, galera. E é isso aí, João, por hoje. Essas duas métricas, existem várias, né, Bruno? Exato. Mas essas duas aí, se vocês se aterem a essas duas, às vezes no presencial é um pouco difícil talvez quantificar o CAC, né, cara? Porque eu não consigo às vezes quantificar exatamente quanto que eu gasto de gasolina para ir fazer uma tarefa ou outra envolvida em conquistar um cliente e tal, né? Mas lembrando que o boca a boca com certeza vai baixar esse valor, né? Às vezes tu vai começar os primeiros clientes ali, vai ter que ser um cartãozinho, vai ter que fazer uma camisa, fazer alguma coisa, uns brindezinhos, né? Então vai custar um pouco mais caro para fazer os primeiros. Normalmente assim, mas lembra também que um serviço, assim, tentando resumir assim no final, né? Um serviço bem feito, bem aplicado, realmente procurando entender o cliente, fazer o melhor para o cliente, trazendo o melhor para o cliente percebe isso. Com certeza. Ele percebe. E isso tende a diminuir o teu CAC, porque ele vai indicar outros, então o teu custo de aquisição desses outros caras indicados pelo teu cliente pode ser bem baixo. Eu tive experiência na clínica de personal trainer aqui em Blumenau, que a gente trabalhou com um médico, cara, com dois médicos, na verdade, mas um deles em particular é cardiologista, trabalha num grande hospital aqui, atende, né, pessoas no hospital, tem uma clínica grande também. A partir do momento que ele se tornou meu cliente, eu praticamente não tive mais CAC. Porque ele gostou do trabalho, a estrutura, a forma que nós apresentávamos o serviço, e ele praticamente, todo paciente que precisava treinar e não treinava, estava saindo uma fisioterapia, ele trabalhando como cardiologista, sabia da importância do cara treinar, ele encaminhava para a clínica. Tinha total segurança no trabalho, né? Então, a partir dali, o CAC despencou, cara, porque praticamente só clientes que eram pacientes desse médico, e ele indicava a rodo, assim, bastante gente. Claro que nem todos tinham condição de pagar, o serviço que a gente prestava ali tinha um valor razoável, mas boa parte deles passaram a fazer parte da nossa clientela. Então, o CAC despencou com um cliente que a gente teve um custo razoável para divulgar, para o cara entender a partir dele. Né? Então, pode ser o teu caso aí também. Fica a dica para a galera, né? Abordar médico, abordar nutricionista, né? Que são áreas
correlatas aí. Né, e às vezes dá aquele descontão pro cara, né, e fazer o melhor trabalho possível. Só que ele também tem que ver que aquele trabalho que tu faz com ele de alto nível, tu faz com os outros também, né? Porque senão ele vai ver assim, pô, o Bruno, eu sou médico, né? O Bruno me contratou comigo, ele faz um trabalho espetacular. Mas com os outros, assim, eu vejo, putz, mas ele já, né, não é a mesma coisa comigo, deixa muito a desejar com os outros. Pô, por que ele faz isso comigo? Pra eu indicar pessoas pra ele fazer aquele serviço lá? Eu quero indicar e ele faz o serviço que ele faz comigo com os outros, né? Tem que manter a qualidade. Tem que elevar o taco, gurizada, e manter lá em cima, pra todo mundo. Exatamente. Fechou, galera. Deixem sugestões aí de outras métricas, né, que vocês conheçam, pra gente. Qual que tu aplica? Agora fiquei curioso quando tu falou isso. Qual é a métrica, fora essas duas, né, que tu usa bastante e que funciona? Relata aqui para nós. Pô, eu uso essa métrica, não é muito citado pelo pessoal da administração e tal. Eu criei essa métrica, mas uso dessa e dessa forma e funciona bacana. Pô, legal, cara. Comenta aí. Quero ler aí o teu trabalho aí, como é que tu faz isso. Dinheiro entrando não vale, tá? Tem outras coisas aí no meio. Algumas métricas mais críticas. Assim. Coloca aí, vamos ver, vai ser legal saber como é que tu trabalha essa questão de medir as tuas condições financeiras ali, né, as tuas aplicações financeiras no teu trabalho, vai ser bacana ver isso aí. E se não faz, passa a fazer essas metrificações, né, cara, porque senão tu tá trabalhando sem saber se tá tendo lucro, não, lucro eu tô tendo, João, tá, mas quanto que tu tá gastando? Poderia gastar menos? Quanto tempo o cliente tem que ficar contigo para ter o payback, né, que é pagar o custo que tu teve com ele. Vai tua margem de lucro aí, a margem de lucro é uma boa pra gente fazer. Também. Top demais. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu.